Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam todo mundo bem, com saúde, se cuidando física e mentalmente. Estamos aqui continuando o nosso seminário semanal. Dessa vez a gente tem um outro convidado ilustre, é o professor Fernando Roig. O Fernando, ele é pesquisador do Observatório Nacional, tem graduação feita na Argentina e mestrado e doutorado no IAG-USP. O Fernando tem uma grande experiência, principalmente, o tema que ele vai abordar hoje, eu não sei especificamente, mas quando se fala em métodos numéricos e integrações, mapas de integração, coisas desse tipo, ele tem uma larga experiência. Então, lembrando a todos que quem tiver qualquer pergunta, questionamento, ou quiser fazer qualquer comentário, pode escrever no chat, e aí no final a gente faz as perguntas para o Fernando, eu chamo a pessoa para fazer, tá ok? Então, Fernando, com você agora. Obrigado pela presença e bom seminário, boa apresentação. Fique à vontade. Ok. Estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Bem. Então, gente, boa tarde a todos. Queria começar, obviamente, agradecendo o convite ao Otton e aos organizadores dos seminários. Sempre é um prazer poder participar deste tipo de evento na Unesp, né, na FEG de Guaratinguetá. O Otton disse que eu sou um convidado ilustre, eu acho que esse adjetivo de ilustre é questionável, mas tudo bem. Enfim, o que eu vou apresentar hoje é um seminário intitulado Algoritmo GPU para Mapas de Estabilidade e Aplicação a Exoplanetas, né? E, na verdade, foi o trabalho de doutorado do Alan Costa de Souza, né, que ele defendeu um par de meses atrás, né? Então, eu vou comentar um pouco o que a gente fez, concretamente, qual foi a motivação por trás disso. Então, a modo de introdução, a primeira questão que eu colocaria seria por que paralelizar? Qual é a necessidade de paralelizar? Bom, paralelização de códigos numéricos é uma forma de otimização do cálculo e é uma forma de você poupar tempo de cômputo, né? A paralelização começou a se tornar popular na década de 90, né? E particularmente uma coisa que contribuiu muito a que a paralelização se tornasse popular foi a aparição na década de 90 dos primeiros clusters Beowulf, que eram clusters de baixo custo, que podiam ser construídos com máquinas simples, né? Não precisavam de grandes recursos de software para isso. E a paralelização foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, né? Particularmente com o aperfeiçoamento, a aparição e aperfeiçoamento de diferentes protocolos para paralelizar um programa, né? Atualmente, os dois protocolos mais populares são o MPI, que permite distribuir um processo, paralelizar um processo entre diferentes computadores de um mesmo cluster, y otro protocolo que se pasó a se tornar popular con la aparición de dos primeros microprocesadores con varios núcleos, ¿né? Que es o protocolo OpenMP, que básicamente a idea es paralelizar las tarefas de un programa distribuyendo ela entre los diferentes núcleos de un mismo procesador. Então, hoje, praticamente, particularmente com o protocolo OpenMP, se você tem um processador quad-core ou octa-core no seu notebook, você poderia tranquilamente paralelizar um programa e tentar otimizar ele, né? A paralelização é uma ferramenta fundamental quando a gente quer tratar de simulações de N-corpos, porque a gente sabe que as simulações de N-corpos são limitadas pelo número de operações que a gente pode fazer. Em geral, se a gente tem N corpos em uma simulação, o número de operações que a gente tem que fazer se escala como N quadrado, porque a gente tem que computar basicamente as forças mútuas entre os diferentes pares de corpos, né? Existem algoritmos de N corpos optimizados, por exemplo, os códigos de Arbore,
que permitem reduzir o número de operações, mas o máximo que a gente consegue chegar é a uma redução da ordem de n vezes log n, né? Então, a paralelização, né, nesse caso, né, entra como uma alternativa, né, que permite substituir com muita vantagem aproximações que costumam ser feitas nos modelos, né, para poupar tempo de cômputo. Por exemplo, a gente estuda muito em dinâmica problemas restritos, né, e também é muito comum em simulações da dinâmica do sistema solar utilizar discos de planetesimais não autogravitantes. Então, aí você diminui o número de operações que você precisa calcular, mas essas são aproximações nos modelos, né, que nem sempre é ideal fazer. Então, com uma estratégia adequada de paralelização, você consegue contornar essas limitações do algoritmo de N-corpos e tornar ele mais eficiente e mais rápido. A questão é, bom, os dois protocolos de paralelização que eu mencionei acima, MPI e OpenMP, são protocolos que se aplicam à paralelização em CPU, né? E o que se tornou, mais ou menos a partir dos anos 2000, o que se começou a tornar cada vez mais popular foi a possibilidade de paralelizar em placas gráficas, né? As placas gráficas, elas possuem, digamos, a principal vantagem que elas têm em relação a um microprocessador é o número de núcleos, né? Enquanto em um microprocessador, hoje, atualmente, você tem tipicamente 24 núcleos, ou 48, né, em um mesmo nodo, você, em uma placa CPU, você pode ter centenas ou milhares de núcleos, né, que podem ser usados para distribuir processos, né? E as placas GPU, elas foram desenvolvidas originalmente para renderizar imagens, né? Mas em algum momento o pessoal se deu conta que o poder de cômputo dos núcleos podia ser utilizado para fazer operações aritméticas, né? Então, inicialmente as operações aritméticas que faziam a GPU eram de números inteiros, mas posteriormente, com novas tecnologias, né, foi possível começar a fazer operações de ponto flutuante, né? Então, uma limitação das GPUs é que elas são mais lentas do que as CPUs, né? Hoje, por exemplo, no mercado, as CPUs mais rápidas que você tem trabalham mais ou menos a 5 GHz. Uma GPU tipicamente trabalha por volta de 1 GHz. As mais rápidas hoje estão por volta de 2 GHz de frequência, né? Então, elas são mais lentas do que as GPU, mas elas ganham pelo fato de o número de núcleos que você tem disponível ser muito maior. Uma desvantagem das GPUs em relação às CPUs é que elas, em geral, são menos precisas. As operações, né, que você pode fazer de ponto flutuante em GPUs estão mais sujeitas a erros, né? E isso é um problema que certas placas de tecnologia mais avançada conseguem contornar. Outras placas, por exemplo, uma placa tipicamente de vídeo que você usa para jogar jogo na sua casa, não conseguem contornar. Então, não é recomendável você tentar rodar um programa em uma placa GPU desenvolvida para jogo, né? Porque a placa está desenvolvida para renderizar imagem na tela, não para fazer cálculo numérico, né? Outra grande vantagem das placas GPU é que o custo, né, o seu custo é muito menor do que o custo de um cluster, né? Para você poder hoje montar um cluster, você precisaria comprar vários computadores e o preço de cada computador, mesmo que você compre um computador simples, né, tipicamente hoje um computador custa da ordem de 3.000, 4.000 reais, né? Por esse preço, por 3.000, 4.000 reais, você compra uma placa de vídeo muito avançada, você instala no seu computador e consegue ter um grande número de núcleos disponíveis para você rodar os seus programas. E hoje, em GPU, obviamente, existem também vários protocolos para você programar, para você paralelizar tarefas. O protocolo que se tornou mais popular é o que a gente chama, o que é chamado de CUDA, né, que é um protocolo específico desenvolvido pela NVIDIA para as placas que la fabrica, mas existem outros protocolos, né? As placas ATI têm o seu próprio protocolo, que é o Firestream, e existe hoje um protocolo genérico, que é o OpenCL, que está se tornando cada vez mais e mais popular. Mas nós, em particular, o que utilizamos no desenvolvimento desse trabalho que eu vou comentar aqui foi CUDA, né?
¿Y cuál fue la motivación por trás de querer pegar un algoritmo de N-corpus y paralelizar ele para rodar en GPU? Bom, a motivação foi que foi tentar estudar ou analisar de forma eficiente e de forma rápida a estabilidade de sistemas de exoplanetas. Qual é o problema que você tem quando você estuda sistemas de exoplanetas? O que acontece é que eles são normalmente caracterizados através de métodos de inversão. Então, ou você mede, observa a curva de velocidade radial da estrela, ou você observa as curvas de luz, observa os trânsitos e as variações de tempo de trânsito, e a partir dessas observações você aplica um método de inversão e tenta ajustar um modelo, né, que depende de uma série de parâmetros, como, por exemplo, as massas dos planetas e os elementos orbitais dos planetas, né. O problema é que esses ajustes estão limitados pelos erros do próprio ajuste, que advém de diferentes fontes. Por exemplo, o fato de que os dados às vezes não são incompletos, você não tem um suficiente número ou uma suficiente cobertura temporal nas curvas de luz ou nas curvas de velocidade radial, né? Tem métodos estatísticos que são mais robustos ou menos robustos, isso também influencia no erro dos parâmetros que você determina. E um dos problemas que já foi detectado desde os primeiros sistemas de exoplanetas que começaram a ser detectados no final da década de 90 é que você pode determinar os parâmetros de um dado sistema, né, com certos valores nominais e certos erros, né? Só que esses valores que você determina podem ter como consequência que o sistema seja instável. Então, são valores que não fazem sentido, porque, digamos, não faz sentido. Se o sistema é instável, dinamicamente, ele não poderia existir. Então, não faz sentido você estar observando ele. Então, uma das ideias que a gente propôs com isso aqui foi a de construir uma ferramenta que permitisse explorar o espaço de parâmetros de um sistema exoplanetário e determinar como a estabilidade desse sistema poderia variar em função da variação desses parâmetros. Essa foi basicamente a motivação. Então, esse foi o objetivo, construir um algoritmo de N-corpus eficiente usando paralização em GPU e que permita mapear a estabilidade de sistemas de exoplanetas. Bom, como a gente fez isso? Basicamente, a gente precisava de um integrador, então a gente se baseou, né, no módulo Swifter Helio, que é um dos módulos que vem incorporado no pacote Swifter. O Swifter é uma versão uma versão do Swift, né, que todos vocês conhecem, né, já ouviram falar nele, com certeza, né, mas ele está escrito em Fortran 90 e tem uma série de vantagens em relação ao Swift original, que está escrito em Fortran 77. Né, e, em particular, existe um módulo de integração do Swifter, que também existe no Swift, que é o módulo Helio, né, que é o que nós usamos como base para construir o nosso integrador. Né. O módulo Helio é um algoritmo simplético de segunda ordem, muito semelhante ao algoritmo de segunda ordem original de Wisdom e Holman, desenvolvido na década de 90. Né? Nesse caso, a gente assume que todos os corpos que a gente tem na simulação são corpos massivos, né? Ou seja, vocês vão ver que em algum momento eu vou mostrar exemplos de dinâmica asteroidal, mas nesse caso o asteroide não está sendo considerado no modelo como uma partícula de teste, ele está sendo considerado como um corpo massivo mesmo, com uma massa bem pequenininha. Né? Como todo algoritmo simplético, o tamanho de passo é fixo. Para você poder variar o tamanho do passo, você precisaria fazer uma série de aproximações que não vem ao caso mencionar aqui no seminário. Né? Isso traz como consequência de que essa nossa versão, em particular, não manipula encontros próximos. Né? Existe uma versão do algoritmo Helio, né, que é o denominado SIMBA, que vocês também devem ter ouvido falar alguma vez e que já não usaram, né, que permite manipular encontros próximos de forma simplética. O algoritmo Helio é também o mesmo algoritmo que usa como base o Mercury, que certamente todos vocês conhecem, né? Só que o Mercury usa uma estratégia um pouco diferente do que o SIMBA para manipulação de encontros próximos, mas todos eles se baseiam no algoritmo Helio. Então, como o nosso integrador não manipula encontros próximos, nós precisamos definir um critério de corte da simulação quando
a distância mútua entre dois corpos atingir um certo limite, que em particular nós definimos como a soma dos raios de Hill dos corpos. Né? Bom, o que então nós fazemos com esse integrador é resolver um problema de N corpos planetário, onde basicamente a ideia é que o hamiltoniano fica escrito com um termo principal, que é de tipo kepleriano, e que tem adicionado uma série de perturbações, né, entre os planetas. Ou seja, eu tenho um corpo, uma estrela, um corpo central de grande massa, e os planetas que basicamente têm um movimento kepleriano em volta da estrela com perturbações mútuas entre eles. E, em particular, o que nós utilizamos é um conjunto de coordenadas canônicas, né, para tratar o sistema na forma hamiltoniana, que é o que se conhece como coordenadas heliocêntricas canônicas, que os norte-americanos gostam de chamar de coordenadas democráticas heliocêntricas. Eu detesto essa denominação, mas basicamente é um conjunto de coordenadas muito particular, porque as posições dos planetas são heliocêntricas, são referidas ao corpo central, mas os momentos, as velocidades, né, são referidas ao baricentro do sistema, são baricêntricas. A grande vantagem de usar esse sistema de coordenadas heliocêntricas canônicas é que ele não estabelece uma hierarquia a priori entre os corpos. Outro sistema de coordenadas bastante popular que se usa em algoritmos simpléticos é o sistema de coordenadas de Jacobi. Mas o sistema de coordenadas de Jacobi estabelece uma hierarquia entre os corpos e faz com que, por exemplo, você não possa ter cruzamento de órbitas entre os corpos. Né? No caso de coordenadas heliocêntricas canônicas, como não existe uma hierarquia entre os planetas, né, você pode ter cruzamento de órbitas. E um corpo que inicialmente é externo a outro pode, em algum momento, passar a ser interno, né, a outro. Uma desvantagem do conjunto de coordenadas heliocêntricas canônicas, que faz que ele não possa ser utilizado ou interpretado diretamente, você sempre precisa transformar ele para coordenadas heliocêntricas puras, né, é que as velocidades, né, ou os momentos, né, acabam sendo não tangenciais à trajetória. Né. Isso faz com que seja um pouco difícil interpretar o que significam as velocidades, os momentos P no sistema. Mas o fato é que se a gente usa esse sistema de coordenadas heliocêntricas canônicas, o hamiltoniano do problema de N corpos planetário pode ser escrito, né, de esta forma, onde basicamente temos um termo principal, que é o termo kepleriano, que basicamente é uma sobreposição de problemas de dois corpos, né, para cada um dos N corpos, dos N planetas do sistema. Aparece um termo de perturbações mútuas, que são basicamente o potencial da força de perturbação direta entre os corpos, da força da perturbação gravitacional direta, e um termo, né, que depende somente dos momentos, né, e que está vinculado ao movimento do corpo central, ao movimento do Sol ao redor do baricentro do sistema. Né? Então, esses três termos têm basicamente esta forma aqui, ou seja, os termos keplerianos são problemas de dois corpos, né, onde a massa central, né, é a mesma para todos os corpos, esse é o motivo pelo qual os americanos chamam isso de coordenadas democráticas heliocêntricas. Né. O termo de perturbação são basicamente as perturbações gravitacionais mútuas entre os N planetas, e o termo H estrela, né, está relacionado com o movimento, com o momento linear do Sol em torno do baricentro do sistema. Então, tendo esse hamiltoniano dessa forma, um esquema simplético de segunda ordem consiste mais ou menos na seguinte sequência de passos. Né? Primeiro você aplica um impulso nas velocidades, né, devido à força de perturbação. Depois você aplica uma translação linear nas posições devido ao movimento do Sol ao redor do baricentro. Né? Depois você evolui todos os corpos ao longo de uma órbita kepleriana, seguindo o hamiltoniano H-Kepler. Né? Faz de novo uma translação nas posições devido ao termo H-star e aplica finalmente um impulso nas velocidades devido às forças de perturbação mútua. Esse é basicamente o esquema que a gente utiliza. Né? A diferença com o método tradicional de Wisdom e Holman é que quando você escreve o hamiltoniano em coordenadas de Jacobi, esse termo de aqui não aparece, só aparece um termo de perturbação, então essas translações nas posições aqui, esses espaços intermediários não existem. Mas a ideia é basicamente semelhante. Bom,
Un detalle que es importante destacar de ese hamiltoniano, la forma que ele está escrito, es que se vocês consideram um problema de dois corpos, apenas, né? O que vai acontecer? Se vocês têm somente o Sol, a estrela central e um planeta, vocês vão ter um único termo kepleriano, obviamente. Não vai existir termo de perturbação, porque não vai ter esse duplo somatório aqui, mas vai existir um termo, né, H estrela, que vai ser igual a P1 quadrado sobre 2mc. E o problema é que quando você aplica este método de integração, este algoritmo simpléxico de segunda ordem, né, a esse problema, você basicamente vai estar seguindo uma evolução kepleriana com uma perturbação devida a este termo daqui, né? E isso faz com que, quando você integra um problema de dois corpos com este tipo de algoritmo, o perihelio do sistema precessa. Isso é uma coisa que vocês vão observar, por exemplo, no Mercury e no Simba, né? Se vocês tentam com o Mercury ou com o Simba, né, integrar um problema de dois corpos, vocês vão ver que o perihelio do corpo precessa, coisa que é errada, né? E só que isso basicamente pode ser evitado se você passa este termo, os termos, um termo quadrático aqui, para a parte kepleriana. Então, esse hamiltoniano, né, pode, na verdade, ser reescrito desta forma, né, onde, de novo, eu tenho uma sobreposição de problemas keplerianos, né, onde a massa agora não vai ser a mesma, a massa central não vai ser a mesma para todos os corpos, vai ser diferente, vai ter um fator multiplicativo nesse hamiltoniano, vai permanecer o termo de perturbação mútua e vai permanecer esse termo H estrela, mas somente com os termos cruzados aqui. Então, quando você considera um problema de dois corpos, estes dois termos daqui desaparecem e só sobra, de fato, o termo kepleriano. Bom, a consequência disso, basicamente, é que o algoritmo funciona da mesma forma, mas por causa desse fator multiplicativo que você adiciona aqui na frente, quando você avança a órbita ao longo de essa trajetória kepleriana por um passo de tempo ΔT, na verdade, esse passo de tempo tem que ser rescaleado para um passo de tempo ΔT'. Então, na verdade, cada vez que você vai executar a parte da evolução kepleriana de cada um dos corpos, né, você tem que fazer um rescalamento do tamanho do passo, né, para levar em consideração esse termo multiplicativo aqui, né. Mas essa modificação a gente introduziu no nosso código e comparamos com simulações, por exemplo, do próprio Mercury e do Simba, né, e verificamos que funciona bem, né. Um dos argumentos que o pessoal utiliza para dizer que essa correção, na verdade, é irrelevante, é porque esse tipo de método, né, daqui, ele é utilizado não para problema de dois corpos ou para problema de poucos corpos, ele é utilizado para problema de muitos corpos, né, onde os corpos têm encontros próximos entre si. Então, a ideia é que na evolução dinâmica tem muito mais peso as perturbações devidas a esses encontros próximos do que a evolução secular da parte kepleriana, né? Por isso é que você, quando você utiliza esse método, por exemplo, para integrar um disco de planetesimais, né, você não precisa se preocupar muito com que o perihelio dos planetesimais esteja precessando ou não, né? Mas como no nosso caso queríamos aplicar isto em particular tanto a problema de muitos corpos como a problema de poucos corpos, a gente decidiu introduzir essa correção no nosso modelo. Bom, a outra coisa que a gente introduziu no nosso modelo foi a resolução simultânea das equações variacionais do problema, né? O que são as equações variacionais, né? Basicamente, se você tem duas soluções vizinhas, z dt e y dt igual a z dt mais epsilon, esse epsilon é uma variação pequena, né, em relação à solução C. Então, digamos que você tem um sistema de equações diferenciais desta forma, né? Se eu substituo I por C mais epsilon, eu posso escrever isto desta forma, e como epsilon é pequeno, posso desenvolver esse termo em série de Taylor,
e descartar os termos de ordem superior, ficar somente com o termo linear. Então, esse termo daqui se cancela com esse termo daqui, e basicamente o que sobra é esse termo daqui, aproximadamente igual a esse termo daqui. Né? Basicamente, o que eu estou fazendo com isso é uma linearização do problema, né? Uma linearização da solução em volta dessa variação pequena, né? E o resultado disso é este sistema daqui, né? Que é o que se denomina sistema de equações variacionais desse sistema de equações diferenciais, onde delta, né, é a aproximação linear desse desvio epsilon. E MDT é a matriz jacobiana do sistema definida por estas derivadas aqui, né, que são o gradiente de F em função da solução C, avaliado sobre a solução C, ou seja, sobre a solução de referência, né, do sistema. Bom, como é que você introduz, né, a resolução de equações variacionais em um algoritmo simplético, né, como o caso do algoritmo Helio, que a gente está utilizando? Né? O que a gente faz é uma estratégia que consiste não em resolver, digamos, se você estivesse resolvendo numericamente as equações de movimento com um método de integração numérica padrão, por exemplo, um Runge-Kutta, você simplesmente adicionaria as equações variacionais, né, como um conjunto a mais de equações a ser resolvidas pelo método. Mas aqui a gente usa uma estratégia diferente, o que a gente faz é basicamente computar qual é a evolução da variação de cada uma dos momentos e das coordenadas em cada passo do integrador. Então, por exemplo, quando eu no integrador, né, aplico um impulso nas velocidades, né, a variação dos momentos, né, vinculada a esse impulso pode ser representada por esta expressão daqui, que sai basicamente de calcular, né, a derivada segunda, né, o hessiano do hamiltoniano. Né. Quando eu faço, né, quando eu aplico essa translação nas posições, né, a consequência é que eu vou ter uma variação, né, uma variação do vetor variação na posição que está dado por esta expressão daqui, que também resulta de calcular a derivada segunda do hamiltoniano. Né? E quando eu aplico a evolução ao longo da órbita kepleriana, né, essa variação, né, esse delta, né, das posições e das velocidades pode ser exprimido em termos das funções f e g de Gauss a través de uma série de fórmulas que são dadas por esse artigo de Mikkola e Nannen de 1999. Então, basicamente, com isto daqui, eu estou obtendo diretamente a solução das equações variacionais na forma simplética. Né? E eu posso verificar que, de fato, esta solução é simplética porque, basicamente, eu sei que, por definição, a variação de qualquer integral de movimento do problema deveria ser constante. Se eu faço esse cálculo aqui e coloco estas fórmulas de delta aqui e faço as contas, eu verifico que, efetivamente, delta H, né, a variação da energia, né, permanece constante. Então, essa é basicamente a forma em que eu introduzo a solução simplética das equações variacionais no meu algoritmo. Então, tendo agora a solução, né, das posições e das velocidades dada pelo integrador numérico e a solução das variações nas posições e velocidades dadas por estas expressões daqui, eu posso proceder a tentar determinar diferentes índices de estabilidade ou de caos. Então, no nosso algoritmo, o que nós implementamos foram uma série de indicadores de estabilidade que se caracterizam porque são bastante simples de calcular, né, e que seguem as seguintes definições. Né? O primeiro deles é basicamente a máxima excentricidade atingida pelo sistema
ao longo de um determinado instante de tempo, né? Outro indicador de estabilidade que a gente pode calcular é o que a gente chama de máxima variação em excentricidade, que é dado basicamente pela máxima diferença entre a excentricidade inicial e a excentricidade no tempo t, né? Essa definição é importante porque, por exemplo, se eu começo com uma órbita que inicialmente tem alta excentricidade, né, eu vou determinar um máximo de excentricidade alto, né? Não porque e isso não vai ser necessariamente uma indicação de que o sistema é instável, né? Isso simplesmente acontece porque eu parti de uma excentricidade alta inicialmente. Então, com esta fórmula de aqui, de certa forma, eu estou levando em consideração a excentricidade inicial da qual eu parti e consigo, e estou medindo basicamente qual é a máxima amplitude em excentricidade que eu tenho ao longo da simulação, né? Outros tipos de indicadores de estabilidade que podem ser calculados são variâncias em elementos orbitais. Em particular, nós implementamos o cálculo da variância em semi-eixo e da variância em excentricidade, que seguem a definição usual de variância, só que em lugar de usar como referência a média do semi-eixo e a média da excentricidade, a gente usa o valor inicial do semi-eixo e da excentricidade. E uma coisa interessante de destacar é que a variância em um dado elemento, ela pode ser relacionada a través desta fórmula, onde isso aqui é uma média sobre um ensemble de condições iniciais, um ensemble de trajetórias, ela pode ser relacionada com o que a gente denomina coeficiente de difusão e com o exponente de Hurst. Em particular, costuma acontecer que o exponente de Hurst, em sistemas mais ou menos bem comportados, é aproximadamente igual a 1/2, o que significa basicamente que a raiz da variância, né, o desvio padrão, ele cresce, né, como raiz de t, ou seja, ele se comporta como um processo puramente difusivo e por isso esse coeficiente daqui é chamado de coeficiente de difusão, né? Então, conhecendo o valor da variância em função do tempo, a gente pode tentar determinar esses dois valores daqui, que são fornecem informação e fornecem uma medida da estabilidade do sistema. Outro tipo de indicador que a gente calculou, né, é um estimador de caos que está baseado no conceito de exponente característico de Lyapunov, né, e que a gente pode calcular basicamente porque a gente calcula a solução das equações variacionais, né, simultaneamente. Então, para lembrar, né, o máximo exponente característico de Lyapunov é definido como o limite para t que tende a infinito de esta grandeza de aquí, né, que é definida desta forma, onde delta de t é basicamente o vetor variação, né, em função do tempo, e delta zero é o valor da variação inicial, né. Isso aqui é um logaritmo natural, está dividido por 1 sobre t, e basicamente o que isso daqui mede é a taxa de divergência exponencial de soluções vizinhas, né? Se eu parto com duas soluções vizinhas que estão separadas por um delta zero pequeno, né, eu vejo como esse delta zero vai evoluir, vai crescer ao longo do tempo, e basicamente o que acontece é que se ele cresce linearmente, né, então esse limite daqui, ele tende a zero, porque esse termo daqui, o 1 sobre t, pesa mais do que o logaritmo. Mas se por outro lado ele cresce exponencialmente com o tempo, ou seja, se há uma divergência exponencial de trajetórias vizinhas, que é uma característica intrínseca de um fenômeno caótico, esse termo daqui vai crescer tão rápido, todo esse logaritmo daqui vai crescer tão rápido como t, e portanto esse limite vai tender a um valor constante, que é o que se conhece como o máximo exponente característico de Lyapunov. Então, basicamente, utilizando a solução das equações variacionais, eu poderia determinar o máximo exponente de Lyapunov a través desta fórmula, e se o exponente de Lyapunov tiende a zero, eu digo que a solução é regular. Se o exponente de Lyapunov tende a um número positivo, eu digo que a solução é caótica. Bom, em 2000, né, Cincotta e Simon introduziram uma definição alternativa para este exponente de Lyapunov, que é dada por esta fórmula de aquí, ¿no? Y que básicamente
essa fórmula é exatamente equivalente a essa daqui, ela o que faz basicamente é calcular a média da taxa de divergência de duas soluções inicialmente visíveis. E a partir desta definição, né, eles introduziram uma outra definição que é a média do fator de divergência, ou seja, não lambda, sino lambda vezes t, que é basicamente muito parecida com esta definição, a diferença é que aparece um t multiplicando aqui, né? Aparece um fator 2 aqui que não é relevante, tá? Mas o que é relevante é esse fator t aqui, e a partir de essa definição é definida esse valor daqui, a través do cálculo dessa média, que é o que se conhece como MEGNO, né? Que é a sigla de Mean Exponential Growth of Nearby Orbits, né? O MEGNO, na verdade, é um indicador de caos que está vinculado com o exponente de Lyapunov, só que ele tem certas vantagens, né? A primeira vantagem é que ele converge muito mais rápido do que o exponente de Lyapunov, então você, com uma simulação curta, você consegue determinar rapidamente se uma solução é regular ou não, né? Se você quisesse determinar isso calculando o exponente de Lyapunov, como o exponente de Lyapunov depende de uma definição que tem limite para t que tende a infinito, você deveria fazer uma integração por um intervalo de tempo muito longo para conseguir ver se o exponente de Lyapunov está convergindo a zero ou não, né? Ou está tendendo a zero ou não, né? O que a gente encontra é que, em geral, o MEGNO ele pode ser ajustado, né, depois de um certo tempo de evolução, utilizando um ajuste linear, onde alfa e beta são parâmetros maiores que zero que definem unicamente se a solução é estável ou caótica. Em particular, se alfa é igual a 0 e beta é igual a 2, a gente está na presença de uma solução quase periódica estável, que é esse exemplo que estamos vendo aqui. Esse aqui é o MEGNO em função do tempo, né? Nós vemos que rapidamente ele converge a um valor praticamente 2, né? E isso é um indicativo de que essa solução que apresenta esse valor de MEGNO é estável. Por outro lado, se alfa é igual a 0, né, e beta é diferente de 2, né, a solução é regular e ela pode estar próxima de uma solução periódica estável ou instável, dependendo de se beta é menor que 2 ou maior do que 2. E por outro lado, quando beta é igual a 0 e alfa é diferente de 0, né, a solução é caótica. Aqui é o caso que vemos aqui. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que, depois de um certo tempo, o MEGNO cresce linearmente com o tempo, né, e isso é um indicativo de que a solução é caótica. Em particular, a taxa de crescimento linear do MEGNO com o tempo está diretamente vinculada com o máximo exponente característico de Lyapunov. Então, o que nós fizemos em nosso código foi implementar esse cálculo dessas equações aqui a partir de uma versão discretizada, né, feita por Breiter e colaboradores em 2005, né, que também é adaptada especificamente para ser aplicada em integradores simpléticos. Bom, finalmente, em termos de metodologia, a gente pode falar um pouco sobre quais foram as estratégias de paralelização que a gente utilizou no nosso código. Basicamente, nós utilizamos duas estratégias diferentes, né? A primeira estratégia consiste em você pegar um problema de N-corpos, onde você vai ter um número grande de corpos e tentar otimizar, através da paralelização, algumas operações. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é paralelizar as operações vetoriais. Por exemplo, quando você vai somar um vetor de três componentes, né, como as componentes são independentes entre si, você pode fazer com que cada componente seja somada por um núcleo diferente da sua placa. Então, em lugar de você fazer um loop, né, sobre cada componente, né, sobre as três componentes e somar cada uma das componentes dentro desse loop, você distribui a soma de cada uma dessas componentes em diferentes núcleos e faz isso de forma paralela. Outra coisa que a gente pode fazer é o que a gente denominou de semi-paralelização de somatórios, né, que está basicamente exemplificado nessa tabela aqui. Por exemplo, se eu quero somar, né, uma série de componentes, né, que estão distribuídas nessas casas aqui, né, que são os números de 1 até 8, o que eu posso fazer é o seguinte:
en un núcleo sumo esa casa y esa casa de aquí, obtengo ese resultado. En otro núcleo, paralelamente, sumo esa de aquí y esa de aquí, obtengo esse resultado. E assim sucessivamente. Depois, eu vou somar essa casa daqui com essa daqui para obter esse resultado e, paralelamente, vou estar somando essa aqui com essa daqui para obter esse resultado. E, finalmente, somo essas duas e obtenho o resultado final. Isso também é uma forma de paralelizar o somatório e não fazer um laço, por exemplo, que aqui seria, eu estou substituindo um laço de 8 iterações, por um número menor de operações. E, finalmente, outra coisa que a gente pode fazer é a paralelização das soluções keplerianas. O que acontece? Quando a gente avança a parte kepleriana da solução, os corpos avançam de forma independente, digamos, eles não se enxergam entre si. Então, basicamente, você poderia distribuir cada um dos corpos em um núcleo da sua placa e que esse núcleo execute o avanço da solução kepleriana em forma paralela. A segunda estratégia de paralelização que a gente aplicou, que é uma estratégia um pouco mais óbvia, é a de paralelizar uma grade de condições iniciais. Nesse caso, a ideia é que você vai ter um problema de poucos corpos, não vai ser um problema de n corpos com n grande, vai ser um problema de sei lá, 2, 3, 4, 5 planetas no máximo, e o que você vai fazer é rodar várias vezes esse mesmo problema com diferentes condições iniciais distribuídas ao longo de uma grade. Então, a ideia é que cada ponto da grade vai ser rodado em um núcleo diferente da placa. Para comparar a eficiência desse tipo de estratégia de paralelização, a gente compara isso com um código serial através de que a gente denominou de tempo de execução normalizada, que já vou explicar de que se trata mais para frente. Então, essas seriam basicamente as componentes principais do nosso código, que nós implementamos. E depois que a gente teve isso implementado, o que a gente passou a fazer foi uma etapa de validação, para ver se o código estava funcionando corretamente. Nessa etapa de validação, primeiro começamos fazendo testes de desempenho. Então, em particular, o que estou mostrando aqui é um teste de desempenho para a estratégia 1. Ou seja, quando você considera uma simulação onde você tem, não uma simulação, você considera várias simulações de um mesmo modelo, mas você vai variando o número de corpos, você vai aumentando o número de corpos. Começa com um número de corpos pequenos e vai aumentando. Então, e nesse caso a gente está paralelizando as operações vetoriais, semi-paralelizando somatórios e paralelizando o avanço das soluções keplerianas. Então, nesse gráfico daqui, o que a gente tem aqui é o tempo de execução em segundos de um passo de integração em função do número de corpos que a gente coloca na simulação. E as diferentes curvas aqui são testes feitos em diferentes hardwares. Em particular, tem testes feitos em placas GPU com o nosso código paralelizado e testes feitos em placas CPU com um código linearizado. Então, basicamente, essas curvas contínuas que crescem aqui, essa daqui e essa daqui em azul, são os testes feitos em CPU, e essas curvas que crescem aqui de forma descontínua com esses saltos, a vermelha, a verde, a cinza e a preta, são os testes feitos com o código paralelizado em GPU. O que a gente pode enxergar aqui é que o resultado do teste de desempenho depende, obviamente, do tipo de hardware. Então, por exemplo, nós vemos que essa curva preta, que a gente vê aqui, que corresponde à simulação feita em uma GPU GTX 750 Ti, que é uma GPU bastante rudimentária, que é o tipo de placa gráfica que você utilizaria para jogar joguinho no seu computador, o desempenho dele é bastante ruim e perde de as simulações em CPU.
Mas quando você utiliza placas de vídeo um pouco mais avançadas, como a GTX 1080 da NVIDIA, né? E onde que está? E uma K80, uma placa Tesla também da NVIDIA, né? Nós vemos que, em geral, o teste de desempenho, né? Esta curva vermelha aqui e a curva verde, fica por embaixo dos tempos de execução das CPUs. Né? O fato de que você observa estes pulos aqui, destas descontinuidades nas corridas em GPU, se deve à estratégia a forma em que a gente aloca na placa o número de nodos, o número de núcleos. Né? O que acontece? A gente sempre aloca um número de núcleos par. Então, por exemplo, se eu vou rodar 1023 simulações de forma paralela, né? Ou se eu vou fazer 1023 operações de forma paralela, eu aloco 1024 núcleos. Mas se eu vou fazer 1025 operações paralelas, eu acabo alocando 2048 núcleos. Né? E essa questão de fazer essa alocação em potências de 2 é o que acaba causando essas quedas abruptas de desempenho, né? Da placa nesses pontos. Né? Básicamente, que acontecem basicamente quando o número de corpos é um fator, uma dobra, digamos, como uma potência de 2. Né? Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de utilizar o código digamos, não faz sentido eu, por exemplo, utilizar 1025 corpos na simulação. É melhor eu colocar 2048 ou colocar 1024, porque senão eu vou ter uma queda de desempenho significativa. Né? E obviamente o que se nota neste gráfico é que o desempenho aumenta em função do número de corpos. Por exemplo, neste caso, no caso da GPU da GTX 1050, né? Quando o número de corpos é menor do que 7000, ela perde de esta CPU em azul aqui, que é uma i7 7700K. Né? Mas quando o número de corpos é maior do que 7000, ela começa a ganhar da CPU. Então, também é importante levar em consideração qual é o número de corpos que a gente vai utilizar em função do hardware que a gente tem disponível para utilizar. Com relação à segunda estratégia, ou seja, de paralisação, ou seja, na paralisação de uma grade, né? Ou seja, considerando várias simulações com o mesmo número de corpos, né? E usando diferentes condições iniciais para cada simulação, a gente também fez uma série de testes em diferentes arquiteturas, né? E basicamente o que podemos ver, né, se comparamos esses tempos de execução, né, que basicamente esse tempo de execução normalizado aqui para a placa CPU é equivalente ao tempo de execução de uma simulação multiplicado pelo número de pontos da grade. Né? Nós vemos então que sempre a GPU, né, acaba sendo bastante mais eficiente em termos de tempo de execução do que em CPU. Né? Então, mesmo que você rodasse digamos, uma única simulação num núcleo de CPU, vai rodar certamente muito mais rápido do que uma única simulação em um núcleo de GPU. Mas quando você pega, por exemplo, neste caso, 16.384 simulações, né, como o número de núcleos que você tem disponível numa placa tipicamente da ordem de 1000, e o número de núcleos que você tem disponível em uma CPU é no máximo 24, né, você sempre acaba tendo um ganho de desempenho significativo, né, por causa disso. Bom, outro teste de validação que a gente fez, como a gente se baseou no algoritmo Swift-Erelio. Swift-Erelio, eu falei que estava escrito em Fortran 90, mas CUDA, na época em que a gente começou a trabalhar nisso, o protocolo CUDA ele estava feito para ser utilizado com a linguagem C. Hoje, atualmente, já existe um protocolo CUDA para Fortran. Mas então, o que foi necessário na época fazer primeiro foi fazer uma transcrição do código em Fortran para o código C, código em C, e a primeira coisa que a gente fez foi tentar validar se o código C estava funcionando igual que o código em Fortran. Então, o que a gente fez foi integrar um sistema bem simples, Sol, Júpiter, Saturno, e
con o código en Fortran y con o código en C, escrito en C, y comparar, por ejemplo, o erro absoluto no semi-eixo de Júpiter, e o erro relativo, o erro absoluto na excentricidade de Júpiter, e o erro absoluto na energia do sistema. E, em geral, a gente vê, aqui a escala é logarítmica, em todos os gráficos, a gente vê que, em geral, o erro, tanto o erro absoluto quanto o erro relativo, se mantém bastante pequeno, o que significa que a nossa versão em C, né, a princípio, é tão boa quanto a versão em Fortran. E outro teste de validação que a gente fez, né, foi aplicar o código para calcular grades de condições iniciais e determinar a estabilidade de algum sistema dinâmico que fosse conhecido. Em particular, a gente escolheu a ressonância asteroidal 3-1, ou seja, um modelo onde a gente tem Sol, Júpiter, Saturno e um asteroide, lembrando que o asteroide não é tratado como uma partícula de teste, sino como um corpo com massa, mas com massa muito pequenininha, né? E a ressonância asteroidal 3-1 é uma ressonância muito bem conhecida, a gente sabe muito bem qual é a estrutura dela. Então, o que a gente montou foi mapas de estabilidade em volta da região da ressonância 3-1, né? A ressonância está aqui em 2.5, né? Pegamos a região de 2.4 a 2.6 unidades astronômicas, né? E a gente mapeou o espaço de excentricidade em função de semi-eixo. Então, aqui a gente vê claramente nestes mapas, esse é o mapa de máxima excentricidade, máxima variação em excentricidade, variância de excentricidade e variância de semi-eixo. Então, o que a gente vê aqui é claramente a clássica estrutura em V da ressonância, né? E vemos claramente que na região da borda da ressonância, onde se encontra a separatriz, né, a ressonância a dinâmica é instável, né, que é uma coisa que é, a princípio, bem conhecida, né? Nós sabemos que, né, a dinâmica na separatriz da ressonância 3-1 é bem instável. Então, isso nos deu a confiança de que o código estava funcionando bem, né? Outro teste que a gente fez foi, bom, esse aí é a mesma ressonância 3-1, só que nesse caso é o cálculo do Megno, né? De novo, a gente vê claramente a estrutura em V da ressonância. O Megno, por ser um indicador de caos, ele é muito mais discretizado, digamos assim, do que estes outros indicadores. Estes indicadores têm uma variação mais suave, né, do seu valor ao longo da grade, né? Mas, de qualquer forma, estamos reproduzindo o que a gente espera, ou seja, uma separatriz, uma região da separatriz caótica, né? E o meio da ressonância e a parte fora da ressonância mais estável, né, mais regular. Interessante que aqui se observam essas linhas aqui na vertical, que são ressonâncias de movimentos medios de 3 corpos, né, que aparecem bem marcadas quando a gente considera o meio. Uma coisa importante destacar aqui é que nesses mapas de estabilidade, né, a gente está mapeando a evolução do elemento de dos corpos, né, do sistema. Em particular, estamos mapeando a excentricidade e o semi-eixo do asteroide. Mas quando a gente calcula o Megno, né, o Megno ele dá uma ideia do comportamento caótico regular do sistema como um todo, né? A gente não pode desacoplar aqui nesse mapa que é comportamento caótico devido propriamente ao asteroide e que é comportamento caótico devido à interação Júpiter-Saturno, né? Precisamente porque o asteroide não está sendo tratado como uma partícula de teste. Isso aqui não é um problema restrito, é um problema geral de N corpos. Então, a estabilidade se refere ao caos medido pelo Megno, se refere ao sistema todo. Outra comparação que a gente fez para validar o Megno foi comparar com um resultado de Hagipur e colaboradores de 2013 para um sistema hipotético constituído por uma estrela, um planeta do tamanho de Júpiter e um planeta de tipo Terra, em uma configuração bem compacta, né? Esse é o resultado de Hagipur para o Megno e esse é o nosso resultado. Nosso resultado, bom, não é tão suave quanto o dele, tem algumas diferenças, mas em geral o comportamento global é bastante semelhante. As regiões que são regulares,
no caso de High-Pur son regulares no nosso caso, e as que são caóticas no caso dele também são caóticas no nosso caso. Então, com isso a gente considerou que tanto o código quanto o cálculo dos estimadores de estabilidade de caos estava validado. E tendo isso, né, passamos para a fase das aplicações, né, onde a gente basicamente estudou alguns sistemas. Eu vou passar rapidamente por isso aqui, porque já acho que estou estourando o tempo, né? Mas um dos sistemas que nós analisamos foi o sistema extrasolar Kepler-46, né, que se caracteriza por ser um sistema que tem dois planetas, um planeta tipo Júpiter e um planeta tipo Saturno, em uma configuração muito compacta. Eles têm períodos de 33 dias e 57 dias. Né? Nesse sistema, apenas o planeta mais interno transita a estrela, o outro planeta mais externo, tipo Saturno, foi detectado através de variações de tempo de trânsito, e existiria a possibilidade de que nesse sistema houvesse um terceiro planeta de tipo Terra mais interno, com um período de 7 dias. Então, o que a gente fez foi, para esse sistema, montar mapas de estabilidade, considerando 2 e 3 planetas, né? E, basicamente, nos mapas que a gente construiu com o nosso algoritmo, o resultado que a gente encontrou foram coisas deste tipo, né? Esse, por exemplo, é o mapa do sistema dos dois planetas de maior massa, ou seja, o tipo Júpiter e Saturno, onde estamos mostrando a máxima excentricidade do planeta mais externo, que é o 46C, e a máxima variação em excentricidade, né? Isso mesmo é aqui para a variância em excentricidade, para a variância em semi-eixo, e isso daqui é para o cálculo do megno. Então, em todos os gráficos a gente pode ver mais ou menos as mesmas estruturas. Em particular, essa estrutura aqui corresponde à ressonância 1,2 de movimentos médios entre os planetas, esta estrutura aqui corresponde à ressonância 2,5 entre os planetas, né? E essa região que vemos aqui em cima é uma região onde o sistema seria instável, né? O comportamento seria caótico, né? E a princípio o sistema não sobreviveria. Então, a princípio o que a gente sabe é que o sistema, né, os dois planetas hoje se encontram numa região estável desse mapa, né? Então, eles não, digamos, a solução que a gente encontra pelo método de inversão da curva de variação de tempos de trânsito fornece uma solução que é dinamicamente estável ao longo prazo. Mas, por exemplo, coisas interessantes que a gente pode deduzir daqui é que se esses planetas tivessem migrado em algum momento para dentro da estrela, que obviamente deben ter migrado, porque para ser un Júpiter y un Saturno tan próximos da estrela, né, eles deveriam ter necessariamente migrado, né? Eles nunca poderiam ter migrado muito mais próximos do que a ressonância mútua 3,2 entre eles, que está localizada nesta região. Porque se eles tivessem ficado mais próximos do que isso, o sistema teria se tornado instável e não teria sobrevivido. Então, isso está colocando um limite bem concreto aos possíveis intervalos de migração desse sistema no passado, né? Se a gente considera agora um sistema de 3 planetas, ou seja, coloca um planeta tipo Terra mais interno, né, e analisa os mapas de estabilidade para esse terceiro planeta, né? Aqui, por exemplo, estamos vendo a máxima variação em excentricidade e a máxima variância em semi-eixo. A gente observa uma coisa bem curiosa, que é que esse sistema, esse resultado que a gente obtém aqui, se parece muito com a cara do que a gente observa no cinturão de asteroides, né? Então, por exemplo, nós vemos aqui, nessa região daqui, isso corresponde à ressonância 2,1 entre o Kepler 46D e o Kepler 46b, ou seja, entre o planeta tipo Terra e o planeta tipo Júpiter, né? Vemos que essa ressonância, a princípio, né, tem uma região mais ou menos estável no meio, mas perto da separatriz ela se torna mais instável, né? Inclusive, eu não mostro aqui, mas dá para ver com mais detalhes certas estruturas aqui que estão vinculadas com a sobreposição de ressonâncias seculares dentro da ressonância 2,1. E um detalhe que é interessante perceber é que essa região que a gente vê aqui é a região da ressonância 3,2 e essa é a região da ressonância 4,3, que, como podemos ver aqui, são regiões que se comportam de forma estável, da mesma forma que o que acontece no cinturão de asteroides. No cinturão de asteroides, na ressonância 3,2, a gente tem o grupo de Hilda, que está numa região estável, e temos também o asteroide Thule, que está na ressonância 4,3, numa região estável. Então, esse sistema está praticamente replicando
o que a gente observa no cinturão de asteroides. E por outro lado, a ressonância 3-zoom, né, que é a que a gente observa aqui, é instável, né, exatamente como ocorre na ressonância 3-zoom no cinturão de asteroides. Bom, esse aqui é o caso do mapa do Megno, para o mesmo caso, e outro sistema que a gente analisou foi o sistema Kepler-4-19, que é basicamente um sistema com dois planetas de 3 e 6 massas de Júpiter, aproximadamente cada um, e que estão próximos da ressonância Day-Zoom, com períodos de 70 e 700 dias aproximadamente. De novo, um só planeta mais interno transita a estrela, outro foi detectado por variações de tempo de trânsito, né? E uma característica desse sistema é que o planeta mais interno tem uma excentricidade muito alta. Ele não cruza a órbita do planeta externo, mas ele tem uma excentricidade extremamente alta, né? E quando a gente faz um ajuste dos parâmetros para esse sistema a partir das curvas de luz, né, o que a gente obtém são valores para os diferentes parâmetros, mas em particular a massa do planeta mais interno e o semi-eixo do planeta mais externo ficam determinados com um erro bastante grande. Então o que a gente fez foi montar mapas de estabilidade mapeando, né, esses intervalos de incerteza na massa do planeta interno e no semi-eixo do planeta externo. Além disso, o método de inversão fornece duas possíveis soluções, né, com diferentes valores dos parâmetros, então a gente também mapeou essas duas possíveis soluções. Então, nós vemos aqui de novo, esses são mapas de excentricidade máxima para o planeta mais externo, né, onde aqui a gente variou basicamente o semi-eixo maior do planeta externo e a excentricidade do planeta externo, a excentricidade e o semi-eixo inicial ao longo de uma grade. Esse ponto aqui representa a solução nominal dada pelo método de inversão, e o intervalo aqui varre basicamente o erro, a incerteza em semi-eixo, e o erro e a incerteza em excentricidade, né? A diferença é que esta é para uma solução do problema e este para outra solução do problema. Notem que nesta solução o semi-eixo é 1.64 e nesta solução o semi-eixo é 1.71, aproximadamente. E esse é o caso que a gente considera quando a massa do planeta mais interno é pequena, está no limite inferior do seu intervalo de incerteza. Então, o que podemos ver aqui é que essa estrutura que aparece aqui deste lado é a ressonância Day-Zoom com a sua separatriz aqui, né, que é mais caótica do que a parte central e do que a vizinhança fora da ressonância. Quando a gente aumenta a massa do planeta mais interno e coloca o valor nominal dado pela solução, pelo método de inversão, né, a gente obtém que o panorama muda para este caso, para esta situação. Agora nós vemos que a região em que se encontra o planeta mais externo é um pouco mais instável do que era antes, a excentricidade máxima é maior. A separatriz da ressonância de Zoom está aumentando, está se alargando, né, e está se tornando mais caótica, o que é lógico, né, porque a ressonância de Zoom é lógico que ela dependa da massa, né, do planeta mais interno, a largura da ressonância, né, e se a gente considera agora o limite superior dentro do intervalo de incerteza para a massa do planeta mais interno, o que a gente obtém é que a região em que o planeta mais externo se localiza se torna totalmente instável, porque basicamente a largura da ressonância cresceu tanto que acabou comendo, digamos assim, o corpo, né, ficando preso dentro dela numa região instável. Então, o que isso está ajudando a concluir é que, apesar de que a gente determina uma massa para o planeta interno de aproximadamente 3 massas de Júpiter, tá, o intervalo de incerteza dessa massa é tal que a gente não pode ir para valores muito maiores do que esse, porque senão o sistema seria estável. Então, o valor real deveria estar entre o valor nominal e o limite inferior que a gente está determinando. Então, esse é um claro exemplo de como fazer esse estudo de estabilidade do sistema pode ajudar a delimitar melhor a incerteza nos parâmetros orbitais determinados a partir de um método de inversão. Como conclusão, basicamente, resta-me dizer que, bom, a gente dispõe de um código eficiente para mapear a estabilidade de sistemas planetários, né? Em geral, a gente verifica que a máxima excentricidade resulta ser um indicador de estabilidade bastante confiável e de cómputo muito fácil, né?
a diferença do Megno, que ele é um bom indicador de caos, né? Mas ele requer a solução das equações variacionais, o que torna o cómputo um pouco mais lento, né? O código deverá ser disponibilizado publicamente em breve e a gente verifica que a paralisação em GPU se mostra vantajosa frente à paralisação em CPU em função principalmente do baixo custo das placas de vídeo, né? E era basicamente isso que eu tinha para comentar. Muito obrigado a todos. Perdão se me excedi um pouco no tempo. Acho que passei uns 5 minutos, né? Ok, Fernando. Excelente apresentação, bem didática. Por enquanto, ninguém colocou nada aqui. Eu ia fazer uma pergunta em relação, não sei se vocês chegaram a verificar, separando, na paralelização daquela primeira parte, você separa a parte que você faz o movimento kepleriano apenas das outras operações. Aqui? Qual é a contribuição? Isso. Esse terceiro item, ele é mais importante que os outros? Ou qual que dá maior contribuição em termos de agilidade? Não, a gente não fez, não verificou isso, não fez uma medida disso, né? Porque o que acontece? Na verdade, avançar a solução kepleriana é bastante custoso, né? Tem um custo computacional alto, porque você tem que resolver basicamente a equação de Kepler, né, no meio, e usar isso para avançar a solução kepleriana. Então, o custo computacional é alto e, como eu falei no início, o núcleo de GPU, né, ele é bem mais lento do que o núcleo de CPU, né? Então, obviamente, se você coloca para rodar uma solução kepleriana num núcleo de GPU, ela vai demorar muito mais do que num núcleo de CPU. Nesse caso, você acaba ganhando de fato, né? Se você tem um número muito grande de corpos, se você consegue avançar todos eles de forma paralela em diferentes núcleos da GPU, né? Mas a gente não fez, não chegou a discriminar, digamos, dessas três paralelizações, qual é a que tinha um efeito mais relevante na eficiência. Ok. Eu estava pensando isso no caso de uma integração que não fosse mapa, né? Quer dizer, se esse avanço kepleriano é muito importante, no mapa não teria, numa integração numérica usual, você tentar paralelizar ela só com as operações, os outros dois itens, né, de operações, se o ganho é significativo ainda. Pelo seu feeling, qual que é? É vantajoso ainda? Mas você está pensando em um integrador numérico normal? Alguma coisa assim. É que num integrador numérico normal você não tem como separar, porque em um integrador numérico normal você não consegue separar. Não separa o hamiltoniano. No integrador numérico normal você resolve as equações de movimento do hamiltoniano todo de uma vez. Uhum. Então não tem essa separação. Você não avança uma solução kepleriana. Digamos, uma coisa que poderia ser testado é pegar um problema de dois corpos, ou vários problemas de dois corpos, somente sem as perturbações, né? E resolver eles, por exemplo, com um Runge-Kutta de quarta ordem e resolver ele com as funções f e g de Gauss, né? E paralelizar isso e ver qual dos dois métodos acaba sendo mais eficiente, né? Aí você estaria... e como em um método de Runge-Kutta você tem provavelmente um número de operações vetoriais e de somatórios mais importante ou mais relevante do que no método das funções f e g de Gauss, provavelmente acabe que o método de Runge-Kutta termine sendo mais eficiente, né? Mas isso seria uma coisa para testar, a gente não testou isso. Ok. Só um chute. E a outra questão é na segunda parte, a página seguinte, né, nas outras, nos outros paralelizações, né, a outra que você faz de várias condições iniciais de uma grade, né? Então aí a pergunta é se você tem um problema, você vai paralelizar somente a questão da grade. Quer dizer, ainda é vantajoso essa abordagem
você simplesmente, do que você ter várias CPUs, né? Você paralelizando com a GPU ainda é vantagem, né? É vantajoso desde que a sua grade tenha um número grande de condições iniciais. Sim, sim, sim. Se você faz uma grade pequena, não. Não, porque você, em cada núcleo, você vai estar integrando o sistema todo. Se você tem um sistema de 3 corpos, sei lá, uma estrela e 2 planetas, todo isso vai estar sendo integrado de uma vez só em um único núcleo. Então, vai ser extremamente... A integração em si, em cada núcleo, vai ser extremamente lenta. Você só vai ganhar, de fato, se a sua grade tiver um número muito grande de condições iniciais que você pudesse paralelizar de uma vez só. E se a sua grade é pequena, realmente não faz sentido. Sim, sim, mas A, para grade... a CPU, a paralelização em CPU vai ser muito mais rápida. Uhum, uhum. Ok, ok. Bom, alguém tem alguma colocação, alguma observação ou alguma pergunta para o Fernando? Ô, Fernando, eu tenho uma pergunta. Poderia fazer? Sim. Eu vi que você utilizou 3 placas, né, distintas. Acho que é a 1080, 750 e a 1050 Ti, né? Sim. Mas tem a possibilidade de inserir outra placa que não seja uma dessas aí? Por exemplo, eu tenho uma 1060. Por Não, exemplo, eu tenho sim, tem, só que a gente não tinha, essas eram as placas às quais a gente tinha acesso, né? Sim. Digamos, a gente poderia testar, se a gente tivesse o hardware, a gente poderia testar em outras placas, certamente. Sim, a minha dúvida é se tem essa possibilidade de inserir no código a placa que você vai trabalhar ou precisa fazer muitas modificações. Ah, tá, entendi. Não tem essa possibilidade, né? Na verdade, eu acho que assim nenhum código que eu, pelo menos dos códigos que eu conheço paralelizados em GPU, nenhum código permite determinar qual é a marca da placa que você vai usar, ou definir a marca de placa que você vai usar. O que eles permitem definir, né, em alguns casos, é o que se chama capacidade de cômputo, compute capability, que é uma coisa que depende do modelo de placa. Né? Placas mais antigas têm uma compute capability baixa, placas mais modernas têm uma compute capability mais alta. Né? Então, como certas operações de transferência de dados entre a memória, né, do computador e a memória da CPU dependem dessa compute capability, e as operações que os núcleos fazem da placa também dependem dessa compute capability, você tem a possibilidade, em alguns códigos, não no nosso, mas em alguns códigos você tem a possibilidade de definir esse valor, né, dessa característica da placa para melhorar a eficiência do código. Hoje em dia, por exemplo, ninguém mais usa placas de vídeo com compute capability menor ou igual que 2, porque em geral os resultados que elas fornecem são ruins. Porque são imprecisas, né? A precisão de cálculos de ponto flutuante é muito imprecisa nessas placas. Então, entendi. Obrigado. Era justamente essa questão se pudesse colocar esse número, né? Por exemplo, acho que a 1080 é 61, né? E aí você poderia usar em alguns outros modelos, como no meu caso. Mas obrigado. Ok, Gerson. Alguém mais tem mais alguma questão, algum comentário? Ok, então eu acho que é isso, Fernando. Muito obrigado. Não, eu que agradeço novamente. Uhum. E você já colocou aí, né, que em breve isso deve estar disponível em domínio público. Certamente será muito útil. Tá certo. Tá bom. Novamente eu agradeço o convite e desejo a todos um bom final de semana. Ok, ok. Agora no final, Fernando, encerrando aqui, a gente sempre faz